É, por incrível que pareça, tem esse tipo de gente por aí, irmãos. Na Deus e Amor aqui eu encontrei um montão, mas Deus vai abater a cada um deles. Eu não falo isso por ser propriamente dito por aquilo que passei. Tive que passar, é a obra do Senhor, porque eu tive que passar para saber como eles são diabólicos, maquiavélicos, demoníacos, porque não é o diabo não, é eles que dão lugar ao diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eles munidos de inveja, de ciúme, de ganância, de pilantragem, todo tipo de pecado, de coisas que não prestam, eles começam agora a articular os seus planos escusos para manipular as ovelhas, né? As massas, que também muitas vezes são débeis e se deixam levar pela voz, pela mentira, pela fofoca, pela situação do diabo, porque não vive a doutrina. Porque se segue a doutrina de Deus, jamais se deixaria levar, né? Porque a Bíblia está dizendo: não julgueis para não ser julgado, porque à medida que julgaram a vós, à medida que você julgar, julgarão também a vós. Quem és tu que julga o servo alheio? O seu próprio Senhor está de pé, ou até mesmo cai, mas estará de pé, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Paulo diz isso. Em outro texto vai dizer: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Não, mas o povo gosta de contender. O povo gosta de prejudicar, o povo gosta de difamar, o povo gosta de acabar com a vida alheia, né? Destruir o próximo, acabar com a chamada. Entenda bem, se você se levanta contra um profeta, ele não pediu para ser profeta, ele nasceu profeta. Então se você está impedindo a quem? A Deus de exercer a missão dele na terra. Se você levanta com um apóstolo, a mesma coisa. Você está entendendo? Então isso vai depender do nível de intimidade que essa pessoa tem com Deus. Se essa pessoa tem muita intimidade com Deus, se essa pessoa é honesta e abriu mão de muitas coisas para Deus e sofreu muitas coisas para Deus, Deus coloca na balança você e essa pessoa. E quando colocar na balança essa pessoa de um lado e você do outro, qual que será o peso que vai acontecer? Será que você vai ser achado em falta? Porque tinha um rei dando de louco lá, pegou os utensílios sagrados da casa de Deus, os vasos, e ele estava lá fazendo tudo que não presta lá, na vagabundagem dele. Fazendo festa, pegando os vasos de Deus ali, desonrando aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, as coisas de Deus, e se divertindo no banquete, se banqueteando com as pilantragens dele lá. Aí o Senhor escreveu na parede: Menem, Tekel Passim. Ou seja, foi pesado na balança e foi achado em falta. Quem mexe com os vasos de Deus, nós somos os vasos de Deus. Ele habita dentro de nós. Nós somos o templo e a casa e a morada de Deus. Então quando as pessoas se levantam contra você, se levantam contra mim, está se levantando contra o vaso de Deus, tocando nos vasos de Deus, nos utensílios de Deus, consagrados a Deus para fazer a obra de Deus. E aí acha que vai ter o quê? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Melhor é cair na mão do diabo. Porque se for o diabo vir, pelos seus erros, seus pecados, sei lá, as suas iniquidades, as suas transgressões, sei lá, as suas atitudes, você cair na mão do diabo, Deus permite o diabo vir tocar em você e fazer alguma coisa, você vai clamar, se Deus tiver misericórdia de você, você ainda tem uma chance. E aí o Senhor vem e te socorre, porque o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Mas desde que a pessoa também está ali, fazendo as coisas direito. Porque tá por volta do mundo, tá muita gente morrendo por aí, né? Por quê? Tem muita gente sendo destruída por aí, porque o próprio Deus está permitindo o diabo ceifar. É o próprio Deus também que está matando. É o próprio Deus que está tirando as vidas por aí, porque Deus não mudou não, Ele é o mesmo, Ele é monarca, Ele está lá em cima no alto sublime trono, Ele está julgando tudo na terra, os bons e os maus. Ele contempla os pensamentos, as intenções, a malícia, o desejo do coração. Antes da palavra sair da boca, Ele já sabe. Ele conhece os planos de cada um, Ele conhece o começo, o meio e o final de tudo. Ele tem poder no espaço-tempo. O Senhor, Ele pode voltar lá no passado. Se Ele quiser voltar em 1980, Ele volta. Se Ele quiser ir lá e no final do mundo, lá na frente, lá, se chegar, sei lá, o ano 3000, Ele vai lá. Ele consegue passear no tempo e espaço, porque Ele é todo poderoso. Ele tem todo o conhecimento, todo o poder. Ele criou as galáxias, as constelações, os planetas, todo esse vasto universo. Santo, Santo,
santo, santo, santo é o Senhor, o Deus vivo, todo-poderoso. É Jesus Cristo, Filho dele amado, unigênito Filho de Deus, que é o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador, que é o Cordeiro de Deus, que se entregou e morreu por mim e por você. E o Espírito de Deus que está no nosso meio, os 7 Espíritos espalhados pelo mundo, fazendo a obra do Senhor. Eles são grandes. Todos nós estamos debaixo de seus pés. E Ele é poderoso. Jesus, Ele já é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele que dá o trono e destrona também. Ele que coloca em posições elevadas e abate também. Você vê que rei Nabucodonosor, ele estava todo inchado, se achando melhor do que o próximo, e isso e aquilo, querendo já a glória, querendo ser Deus na terra. Como ele ficou todo soberbo, todo inchado, o Senhor fez nascer como fosse penas nele. E fez ele ficar meio louco, meio psicótico, meio desequilibrado mentalmente. E ele começou agora a andar pelo meio dos matos, pela mata, e vivendo que nem um bicho. E ele ficou que nem um bicho no meio do mato, para poder honrar e exaltar Deus. E quando ele, depois de algum tempo, muito tempo depois que ele reconheceu que Deus era grande, que era sublime, e os reinos Ele dá para quem Ele quer, coloca na mão de quem Ele quer e faz o que Ele quer, aí Deus foi, teve misericórdia e sarou ele daquela enfermidade, porque nasceu até como se fosse penas nele mesmo. Ele ficou que nem um bicho, que nem um animal mesmo. Deus fez sair até pena nele. Olha isso aí. Como o rei Herodes achava que podia tocar nos ungidos, nos escolhidos de Deus, nos apóstolos, como já tinha tocado em alguns apóstolos já. Ele todo inchado, se vangloriando do seu trono e do seu poder e da sua glória. Deus mandou um anjo. O anjo foi, encostou no rei Herodes. Foi só uma encostadinha. Os vermes veio e começou a comer a carne dele assim, ó. Ele caiu podre no chão, que nem um saco de merda. Porque o ser humano, ele é frágil. Ele não tem capacidade para nada. Por isso que o salmista, lá em Salmos 27, do 1 ao 5, ele diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Olha a diferença, o poder e a capacidade daquele que vem levantado por Deus. Mas aquele que é rejeitado por Deus, aquele que Deus rejeitou totalmente, que Deus deu as costas para ele, esse sofrerá duras penas. Duras penas. Porque o diabo já está ao derredor bramando como um leão. Se Deus tirar a mão, o diabo se anda. Lembra de Jó, que Deus permitiu? Olha o que Jó teve que passar. E a hora que estava sendo provado. Mas há aqueles que Deus vai tirar a mão e deixar o inimigo entrar, para que a pessoa possa entender e aprender e ser corrigida. Para que ela e para que ele nunca mais se levante contra Deus e contra as coisas de Deus. Porque se levantou contra o profeta do Deus vivo, se levantou contra o apóstolo do Deus vivo, se levantou contra o juízo do Deus vivo, para fazer a obra do Deus vivo, e vai pagar por isso. Deus vai colocar cada um no seu devido lugar, porque essa geração aqui, ela está muito corrompida e as pessoas perderam o respeito e a vergonha na cara. Lógico que é. E aí o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque é do Senhor, de Deus que vem a bênção, que vem a vitória, a edificação. Sem Ele é sem chance. É como Jesus disse: sem mim, nada vocês poderão fazer. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então pode ter sentinela, pode ter exército, pode ter soldados, pode ter o que for. Se Deus não guardar, é sem chance. Se Deus falar acabou, acabou. Se Deus falar que vai destruir, vai destruir. Se Deus falar: eu já te restituí do trono, eu tirei você do trono, você não tem mais poder, não tem mais poder. Acabou. Se Deus abandonar, está abandonado.